Só passando aqui no início do vídeo para agradecer por a gente ter chegado nos 100 inscritos. Muito obrigada mesmo. Oi, tudo bem? Vocês podem me chamar de Kel e sejam bem-vindos ao primeiro vídeo do canal. E para esse vídeo eu decidi pegar 3 desenhos meio antigos meus e redesenhar eles. E eu não lembro exatamente a data em que eu fiz todos eles, só de um deles eu tenho a data, mas eles são todos mais ou menos ali de 2021, 22, 23, algo assim. E eles são todos os desenhos que eu fiz no tradicional, mas eu vou refazer eles todos no digital. O primeiro desenho é esse, e ele é o único que eu tenho a data. Eu fiz ele no dia 25 de maio de 2023. E na época que eu fiz esse desenho, eu lembro que eu tinha gostado dele, mas tinham algumas coisas que me incomodavam um pouco. Tipo, o cabelo dela e os olhos também, que ficaram meio tortos. E isso ficou me incomodando depois que eu terminei o desenho. Mas, enfim, vamos refazer ele agora. Nesse desenho eu não mudei tanta coisa. Eu meio que mantive a mesma composição, mais ou menos, de fazer um desenho do rosto dela mais próximo e um outro dela de corpo inteiro. Quase corpo inteiro, na verdade. E, enfim, no geral eu não mudei muita coisa. Foi mais o cabelo dela, que eu mantive a mesma ideia, que era meio um wolf cut. Mas eu só desenhei de uma forma diferente, que ficasse mais agradável pra mim. E no rosto dela eu mudei algumas coisinhas, mas no geral foi mais desenhar ele no meu estilo atual, basicamente. Eu também acrescentei alguns detalhes, alguns acessórios nela. No desenho original, ela usava só 2 brinquinhos simples em cada orelha. Eu deixei os brincos mais detalhados. Eu acrescentei esses piercings e as presilhas no cabelo. Eu achei que ia dar uma personalidade a mais. E além disso, eu também mudei as cores da roupa dela. Eu achei que ia combinar melhor com o restante do desenho se eu mudasse. Então eu deixei a blusa dela verde e a calça preta, cinza escuro. Não sei. Mas eu gostei. E enfim, no fundo também eu não fiz nada muito diferente. É basicamente a mesma coisa do original. Eu mudei pouquinha coisa. Foi assim que ficou o desenho finalizado. Eu gostei de como ele ficou. Eu só não gostei tanto do fundo, mas eu também não gostei muito do fundo de nenhum dos 3 desenhos. Mas enfim, no geral, eu gostei. E dá pra ver que eu evoluí até que bastante de uns tempos pra cá. Outra coisa também que me incomodou um pouco foi que a pose dela ficou um pouquinho travada, estática demais, não sei explicar, mas eu não gostei tanto. Mas enfim, é isso. O próximo desenho é esse, e eu não tenho a data em que eu fiz ele, mas eu acho que ele é mais ou menos ali de 2021. Acho que ele é o mais antigo dos 3. E ele é de fundo, eu comecei a usar aquarela pra pintar os meus desenhos. Hoje em dia, aquarela é um dos materiais que eu mais uso, mas naquela época eu não sabia usar direito. E eu também tentava usar rachura pra sombrear os meus desenhos e eu não sabia fazer rachura. E também, eu também tentei fazer uma pose meio diferente pra ele, mas enfim, não ficou tão legal assim. E tem muitas coisas nesse desenho que me incomodam bastante. Tipo, o nariz dele, que parece que tá num ângulo visto de baixo, só que o rosto dele tá de frente. E
A mão dele tá esquisita. A boca dele tá esquisita. Enfim, tem muita coisa nesse desenho que me incomoda bastante. E é um desenho de um personagem meu da época. Ele era tipo um cara meio gato, androide, ciborgue, não sei, não faço ideia. E tinha essas orelhas que eu fiz, que elas meio que flutuavam. Não sei por que eu fiz isso. Mas enfim, vamos refazer esse desenho. Pra esse desenho eu decidi mudar a pose. Eu não sei, achei que ficaria legal desenhar ele de perfil. E eu acrescentei algumas coisinhas, tipo esses detalhes na pele dele, pra parecer mesmo um androide, um robô, não sei. Eu também mudei as orelhas dele, as orelhas de gato. Eu deixei elas mais parecidas com algo meio cyberpunk, não sei. E, no geral, eu mantive as mesmas cores. Eu mantive os olhos amarelos e cabelo branco. Eu só deixei o cabelo solto. No desenho original eu tava preso, eu deixei ele solto. Mas é basicamente isso. Eu também não fiz o moletom vermelho dele, então eu resolvi deixar o fundo vermelho, o fundo do desenho vermelho. Que, como eu falei, eu não gostei muito de como ficou, mas eu achei que seria legal, uma ideia legal, usar o vermelho no fundo. Foi isso. E foi assim que ficou o desenho finalizado. Eu gostei dele. Se vocês forem ver o processo de desenho, vai mudar um pouco de um desenho pro outro. Porque eu fiquei um tempinho sem desenhar, tava num bloqueio criativo. Mas, enfim. E o terceiro e último desenho é esse, que eu também não vou estar tendo a data em que eu fiz ele, mas é basicamente uma menina com orelhinha de coelho que perdeu um sapato. E eu quis meio que misturar uma estética mais fofinha com algo meio emo, punk, não sei. Mas essa foi a ideia. E eu lembro que na época também, uma das inspirações que eu usei foi Alice no País das Maravilhas. Eu não sei, mas foi. E eu gosto desse desenho, apesar de eu não gostar da pintura dele. Mas eu gosto do cabelo dela, das estrelinhas do cabelo, acho que ficou legal até. Enfim, pra refazer o desenho, eu também mudei a pose dele. Eu quis fazer algo meio de um ângulo visto de cima, sabe? Mas eu mantive praticamente a mesma ideia do desenho antigo. Eu deixei o mesmo estilo de roupa nela, só que eu mudei um pouco o design do vestido, que eu não tinha gostado tanto no primeiro desenho. Mas, no geral, tá bem parecido. Eu mantive as cores, mais ou menos, e mantive essa blusa preta que ela usa por baixo do vestido. Eu só mudei as meias. Eu deixei só uma meia branca, ao invés daquela minha calça preta com outra meia por cima. E eu também mudei o cabelo dela um pouco, porque eu quis deixar as orelhinhas de coelho meio caidinhas, que eu achei que ia ficar fofinho. E aí eu acabei mudando o cabelo dela por conta disso. Ele foi um pouco mais curtinho, mas eu mantive as estrelinhas no cabelo, enfim. Eu deixei bem parecido. E no final ele ficou assim. Eu gostei dele. Achei que ficou bem legal. Eu saí um pouquinho da minha zona de conforto com a pose que eu resolvi fazer. Eu não costumo fazer desenhar muito com essas perspectivas mais diferentes, assim. E eu achei que ficou bem legal. De novo, eu não gostei muito do fundo, mas
o desenho em geral eu gostei, sim. Enfim, foi bem legal fazer esse vídeo. Eu gosto de redesenhar desenhos antigos, porque você consegue ver a sua evolução durante o tempo, e também é divertido você pensar e reimaginar o que você já tinha feito há um tempo atrás. Você percebe algumas coisas que talvez você não tinha percebido ou pensado naquela época. Você pensa de uma forma diferente de fazer o que você fez antes. Então, acho isso bem, bem legal, bem interessante. E é algo que pode te ajudar num bloqueio criativo também. Eu tava passando por um bloqueio criativo há um pouco tempo atrás. E esses desenhos eu fiz quando eu comecei a sair dele. E me ajudou um pouquinho. Bom, foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de deixar um like, de se inscrever para me ajudar. E vocês também podem me dar ideias de vídeos nos comentários. Um beijo pra vocês e tchau.